Esse assunto é bem interessante que vamos estudar agora. Vamos falar sobre os crimes de dolo e os crimes de culpa. E vou mostrar para vocês que nem sempre as leis são justas. Na verdade, vamos relembrar um pouquinho o passado. No tempo da escravidão dos negros, era justo o tratamento que eles levavam? Não. Mas já existiam leis naquele tempo. E hoje, muitas vezes, não são diferentes. Algumas decisões judiciais. Eu pergunto para vocês, o crime de estupro é um crime de dolo ou um crime de culpa? Fica aquela decisão. Vamos entender o assunto e nós vamos julgar essa questão aí e falar um caso concreto, julgado, ok? Vamos lá, começando. De acordo com o conceito analítico do crime, o crime é composto com 3 elementos. São eles: fato típico, ilicitude e culpabilidade. E dentro desse fato típico nós temos mais 3 elementos, que são a conduta. Quero chamar a atenção para a conduta. A conduta ela pode ser tanto dolosa como culposa. Temos o resultado e o nexo causal. Vou tentar explicar o crime culposo para não confundir com o crime doloso. Vamos lá. Artigo 18 do Código Penal disse o crime. Os crimes dolosos, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, ou seja, essa conduta dolosa, o agente ele quer o resultado, ele deseja a prática daquela conduta, diferente dos crimes culposos, ou seja, o agente deu causa ao resultado, mas ele agiu por imprudência, negligência ou imperícia. Ele acabou dando causa ao resultado e também não assumiu o resultado da conduta que ele agiu. Ou seja, quando ele agiu de imprudência, negligência ou imperícia. Vamos ver o que é que diz nesse parágrafo único do Código Penal. Diz o seguinte, vamos lá. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido pelo fato previsto como crime, senão quando a prática dolosamente. De acordo com esse parágrafo, a regra é a punição nos crimes praticados de forma dolosa. Ou seja, os crimes só serão de forma culposa se o agente prevê isso no Código Penal, lá no artigo 121, parágrafo 3º, que diz os crimes de homicídio na forma culposa, que são os imprudência, negligência e imperícia. O que eu quero dizer com isso? Que a maioria dos crimes do Código Penal não prevê modalidade de crime culposa, só na maioria da modalidade dolosa, ok? Vamos entender agora esses crimes de imperícia, imprudência e negligência. Vou falar agora os 3 elementos da culpabilidade que está escrito no artigo 21 do parágrafo 3º do Código Penal, que diz o seguinte: imprudência é a precipitação, a foiteza, sem os cuidados que o caso requer. É a forma positiva de culpa, que consiste em agir. Exemplo: conduzir seu veículo em alta velocidade num dia de chuva. Nós já sabemos que vai dar merda. Então, você está agindo por imprudência. Segundo, diz o seguinte: negligência é a ausência de precaução, é a forma negativa de culpa, que consiste em uma omissão. Exemplo: você conduzir seu veículo com os pneus careca. Ou seja, então se você dirigir com o pneu careca, você está sendo negligência. Então, como você pode fazer? 1. Trocar os pneus. 2. Deixar o carro em casa. E 3. Pegar algum aplicativo, seja Uber, 99, qualquer aplicativo de transporte público aí, ok? E o último nós temos a imperícia, que diz o seguinte: a falta de aptidão técnica para o exercício da arte ou profissão. Exemplo, o exemplo clássico aqui é o do médico. Vamos dizer assim, o médico tem técnica para fazer a cirurgia, mas vamos dizer assim que por imperícia ele costurou um músculo de forma errada e o paciente vem a falecer. Ou seja, o que eu quero dizer? Pela essa conduta, o médico responsabilizado pela conduta de culpa. Ou seja, porque ele agiu com imperícia. Ele não poderia errar. O que eu quero dizer? Se você perder algum ente querido por algum médico, você pode sim processar o médico por imperícia em conduta que ele praticou. Ele será responsabilizado.
ele tem técnica para aquilo, ele estudou para aquilo, então ele não poderia errar, ok? Continuando nosso assunto, vamos lá. Gente, agora eu vou diferenciar para vocês os crimes culposo e os crimes dolosos. Ou seja, qual a diferença? Eu fiz uma pergunta no início. Estupro é crime doloso ou crime culposo? Vamos lá. O que eu falei? O crime doloso, ele diz o seguinte: o agente conhece os riscos, assume a responsabilidade, é uma conduta voluntária, ele sabe dos riscos, mesmo assim ele pratica. Ou seja, é um crime consciente, que poderia ser evitado, mas ele não quis, ele aceitou os riscos. Já no crime culposo, nós já vimos que está escrito no artigo 21 do parágrafo 3º, que são os três, são imprudência, negligência e imperícia. Ou seja, o que eu quero dizer? O Código Penal, ele só penaliza mais os crimes dolosos. E os crimes culposos, através desses três aqui. Vou repetir de novo. Imprudência, negligência e imperícia. Então, vamos entender esse caso aqui e vamos dizer se foi estupro culposo ou estupro doloso. Vamos prestar atenção nesse caso aqui, que diz o seguinte, que é o julgamento da promotora de evento, Mariana Ferri. Gente, tem até uma lei com o nome dela, que foi inédito, realmente foi inédito. Ela foi dopada, estuprada pelo empresário. Gente, esse empresário contratou o advogado mais caro de Santa Catarina. Não tinha como dar errado. Então ela foi estuprada. Então ele provou que estupro não era doloso. O cara não tinha intenção de fazer isso com ela. Só dopou ela, estuprou e ficou por isso mesmo. Ou seja, ele comprovou que o crime de estupro é culposo, que foi imperícia, negligência ou imprudência, ou erro do tipo. Eu quero falar uma coisa bem interessante. Depois vocês verem esse caso aí, tá na internet, que tem até a lei com o nome dela. Eu coloquei numa prova de concurso público, uma dissertação, um texto de uma música que diz o seguinte: ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Música de Legião Urbana. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Todos conhecem as leis, mas não seguem. Bom, não tem como falar de dolo e culpa sem falar dessa tabela aqui. Ou seja, é a teoria do foda-se e fudeu. É a única forma da gente aprender com esse palavrão mesmo. Vamos lá. Cai bastante em concurso público e eles trocam o tempo todo. Vamos lá. Dolo eventual, a gente vai dar o nome de foda-se. Já a culpa consciente, a gente vai chamar de fudeu. Começando. No dolo direto, temos a consciência e nós temos também a previsão. Temos a vontade e o querer do agente em praticar a conduta. Vamos lá. Dolo eventual. Já tem uma situação diferente, porque o agente prevê o resultado e ele assume o risco. Gente, o segredo do dolo eventual é que ele assume o risco, mas não prevê o resultado, mas assume o risco da ocorrência do resultado. Ou seja, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos dizer, eu estou dirigindo numa pista onde a velocidade máxima é 60 km, mas eu vou a 120 km. Ou seja, eu não desejo atropelar ninguém, mas se alguém passar na frente, principalmente na faixa de pedestre, não estou nem aí, meu amigo. Pode sair da frente, ou seja, fudeu. Sai da frente porque não vou parar. E se passar na frente, vai morrer. Ou seja, no dolo eventual, eu assumo o risco, mas eu não prevejo o resultado. Nos concursos públicos, eles trocam muito isso. Diferente da culpa consciente. Tem a previsão da consciência, mas a vontade do agente é acreditar e evitar o resultado. Exemplo: um caçador. Vamos lá. Eu sou um caçador e vou com meu amigo caçar. Estamos na época de caça. O que é que diz assim? Vamos dizer assim.
Eu tô caçando um animal, mas o animal está bem próximo dele. Mas como eu sou um bom atirador, um bom caçador há muitos anos, eu vou atirar e não vou acertar ele. Ou seja, eu tenho consciência que vou atirar e vou acertar o animal, mas eu não vou assumir o risco. O segredo desse aqui, não assumo o risco. Diferente do dolo eventual que assumo o risco. Ou seja, não vou assumir o risco de matar, porque eu sou um bom atirador. Mas quando eu atiro, eu mato o meu amigo. Aí, pô, fudeu. Então, essa é uma das teorias que eles trocam muito em concurso público. No, diferente da culpa consciente para o dolo eventual. Um assume o risco e o outro não assume o risco de matar. E por último, nós temos a culpa inconsciente, que é sem previsão, ou seja, sem visibilidade. O agente não quer e não aceita e não deseja o resultado, porque ele ocorre como negligência, imprudência e imperícia. Ou seja, ele não deseja e não quer o resultado. Então, finalizo por aqui o Código Penal e vou começar uma nova jornada que é Direito Administrativo. Abraço, até a próxima.